gente vai falar um pouquinho sobre medicina tradicional chinesa, mais especificadamente sobre acupuntura, né, que é uma arte dentro da medicina tradicional chinesa. O principal pensamento filosófico dentro da acupuntura se deve ao Yin e Yang. Acho que todo mundo já viu essa imagem, né? Vamos falar um pouquinho sobre os dois. Um só existe por causa do outro, né? Por isso que tem os dois ali no círculo, né? Não consegue existir somente o Yin sem o Yang. Eles estão presentes em todas as coisas. Um dá origem ao outro, né? Não tem como você ter só Yin sem ter o Yang. Nada existe em seu estado puro, por isso que tem uma bolinha da outra cor, né? Nos dois lados, que é para mostrar que um não existe sem o outro. E o círculo é para idealizar a ideia de que é cíclico, né? Que as coisas têm um ciclo. Então, ali tem algumas características do Yin. O escuro, né? A parte fria ali da bolinha. A lua, o frio, o noturno, né? E também se deve aos órgãos dentro do corpo. Já o Yang se deve ao claro, ao calor, ao dia. E se dá mais à superfície do corpo. Dentro do Yin Yang a gente vai ter algumas relações de suporte e consumo. Por exemplo, o fundamento da acupuntura é você buscar a homeostase do corpo, né? O equilíbrio do corpo. Quando isso está desequilibrado, a gente vai ter uma patologia. Se você está com alguma característica que seja mais Yin ou mais Yang, você vai estar em desequilíbrio, né? Vai ter uma relação de suporte. Dentro da teoria da medicina chinesa, a gente vai ter a teoria dos 5 elementos. Então, cada elemento ali vai ser ligado a um órgão e a uma víscera. Então, o fogo ele é ligado ao coração e ao intestino delgado. A terra vai ser ligada ao baço e ao estômago. Ali eles usam baço pâncreas, porque eles acreditavam que era uma coisa só. O metal, que é ligado aos pulmões e ao intestino grosso. O rim, que é ligado à água, né, e à bexiga. A madeira, que é ligado à vesícula biliar. Então ali também é um círculo, que nem o Yin e o Yang, né, para mostrar que um depende do outro. E os 5 juntos formam um mundo material para a medicina tradicional chinesa. Dentro disso, a gente vai ter algumas relações que, quando não estão em equilíbrio, a gente vai ter uma patologia. A gente vai ver aqui geração ou criação. Por exemplo, ali, o fogo seria a mãe, né? Seria quem criou a terra. Porque as substâncias que ficam no fogo, né? Elas originam os sais minerais que compõem a terra. Isso seria uma geração de criação. Uma geração de dominância seria a terra, que domina o metal. Se a terra não fizer o trabalho dela, a gente não vai ter o metal. Seria uma geração de dominância. Superdominância seria quando um elemento está agredindo o outro, né? Então seria uma super dominância. E a contradominância seria onde o agressor, né, teria o poder, digamos assim. Nisso a gente vai ter relações de mãe e filho, como eu falei. No caso ali, por exemplo, a madeira é mãe do fogo, e o fogo é mãe da terra, a terra é mãe do metal, e assim por diante. A gente também pode usar a teoria de mãe, avô e filho, onde a madeira seria o avô, o fogo seria a mãe e a terra o filho, né? Todos eles têm que estar em equilíbrio para não haver uma patologia. Dentro disso a gente vai ter algumas substâncias vitais no corpo, né? Que são alguns termos com seus significados. O Jin tem a ver com a essência do corpo. O Qi, ele tá ligado a tudo que ele ajuda na formação das coisas que compõem o corpo, né? Os órgãos. O Shui, que é o sangue. E o Jin, que são os líquidos orgânicos, né? A produção da urina ali, por exemplo, o suor são líquidos orgânicos. Dentro disso a gente também vai ter sobre etiologia, né? São fatores externos, que são os exógenos, tem a ver com vento, calor do verão, umidade, secura e frio. E dentro disso a gente também tem os fatores internos, né? A gente falou dos externos e agora tem os internos. Tem a ver com as sensações e os sentimentos. Cada sentimento está ligado a um órgão, né? Dentro da medicina. Então a gente vai ter o medo, que é ligado ao rim, a raiva ligada ao fígado e a alegria ligada ao coração. A preocupação ligada ao baço pâncreas e a tristeza ao pulmão. Dentro da medicina a gente fala sobre Zang Fu bastante. Então o Zang seria os órgãos e o Fu as vísceras. Então eu coloquei ali o símbolozinho do Yin Yang, porque como eu falei, um não existe sem o outro e a gente nunca vai falar de Zang sem o Fu. Então o Zang é de caráter Yin e o Fu é de caráter Yang. Para explicar um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai falar sobre diabetes tipo 1. Então a diabetes ali seria um Qi de glucose no sangue, que seria um excesso de glucose no sangue, e um Shu de insulina, que seria uma deficiência de insulina, né, produzida pelo pâncreas. Sua origem pode ser decorrente de um desequilíbrio alimentar, distúrbios emocionais ou uma deficiência do Qi, né, do Yin Qi constitucional, que seria, como eu falei, o Qi, ele participa da formação dos órgãos do corpo. E muito importante a gente falar que o pâncreas ele é um elemento da terra. Ali então é uma explicação. Quando você ingere demais alimentos fritos, álcool, carne, né, isso vai provocando um calor no estômago e vai lesar o baço. Então, os alimentos quentes também aumentam o yang, né, o calor do fígado. O consumo de doces, né, o excesso de doce, principalmente na forma de açúcar, também prejudica o baço, porque isso vai gerar uma umidade, e essa umidade vai gerar um acúmulo ao longo prazo, né? O desequilíbrio emocional também pode ser uma fisiopatologia da diabetes. A presença de calor no fígado, além de lesar o estômago e o baço, também vai consumir os fluidos corpóreos, né? Predispondo o corpo à secura e ao calor. Então, a diabetes, ali na visão da medicina tradicional chinesa, seria o Shu, do baço pâncreas, né? A deficiência, levando a uma diminuição da produção da insulina, uma deficiência do rim,
ocorrendo uma perda de energia vital. O objetivo, através da medicina tradicional chinesa, seria controlar as diabetes e os índices glicêmicos através do reequilíbrio energético do Zhang Fu, né, os órgãos e as vísceras afetados. Também a gente vai dar uma olhada especial para os locais, né, se o paciente tem algum problema no local. Coloquei aqui uma imagem um pouquinho do intestino digestivo pra gente dar uma olhadinha. Então, ali a gente vai ter o baço, né, o baço pâncreas e o intestino grosso. Então, ali o pâncreas seria um órgão do elemento terra e o intestino grosso é um órgão do elemento metal. Então, naquelas relações que a gente viu de dominância contra dominância, a terra é a mãe do metal, né? Então, o intestino delgado é o órgão responsável pela absorção dos alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas e os nutrientes sejam aproveitados pelo corpo, né? O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago, responsável pela produção de insulina e pela absorção das enzimas da digestão. É uma relação de superdominância que afeta a homeostase, né? O equilíbrio do corpo.